Olá, profissionais da construção civil desse país. E vamos ver nesse vídeo uma coisa que causa muita confusão em muitos profissionais e não profissionais, as pessoas no geral, porque são documentos que de fato, para quem não trabalha na área, eles são meio confusos, mas eles não serão mais confusos a partir desse vídeo. Então, vamos colocar bloco de notas na tela, DJ. Contrato, então a gente vai ver a diferença de contrato particular de compra e venda, né? Escritura pública de compra e venda e matrícula do imóvel, né? Esses documentos, eles são, apesar de a gente confundir muito, a gente que trabalha na área, a gente sabe que são documentos muito diferentes, com poderes e com finalidades muito diferentes. Então, vamos entender aqui o contrato particular de compra e venda. Sobe na tela as características. Aqui voltei. Sobe na tela as características. Vamos lá. Um contrato particular de compra e venda, ele é firmado apenas entre comprador e vendedor. É aquele contratinho medonho. Tá aqui, ó, medonho. É aquele contratinho que é assim, tem um modelinho tal, e aí tem algumas cláusulas. Assina quem está comprando, assina quem está vendendo, às vezes coloca lá testemunha 1 e 2, aquela coisa toda, reconhece firma e aquilo tem alguma validade jurídica, baixa força jurídica. Não é assim, não é minha expertise falar da área do direito, né? Mas eu não diria que é uma validade nula, não é uma validade nula, tem validade jurídica, mas é baixo, é uma coisa ali feito apenas entre comprador e vendedor. Então, geralmente, tem ali os compadres, né? Eles fazem um contratinho ali entre eles. É isso, tá? Geralmente é impresso numa folha A4 branca normal, folha sulfite, sabe folha sulfite? Folha normal, tá? Aquela folha branca lá, escrito impresso lá, escrito no computador e tal, impresso, e é isso, beleza? Esse é o contrato particular de compra e venda, né? Não fala sobre, não tem nada de planta aprovada do imóvel, não fala de habite, não garante que a construção não tenha mais imposto a recolher. Esse contrato, ele é um acordo, tá? Ele não garante nada, beleza? Vamos então ver agora uma escritura pública de compra e venda. Vamos lá? Põe na tela DJ. Uma escritura pública de compra e venda, é uma escritura que ela é firmada, vou corrigir aqui, entre o comprador e o vendedor, porém é mediado pelo tabelionato de notas. Grave isso aqui. Vou pôr em maiúsculo. Tabelionato de notas. Isso aqui é totalmente diferente de um contrato particular, ok? O papel é timbrado, é aquele papel oficial, cheio de selo de segurança e os carambas. Por quê? Essa escritura pública de compra e venda, ela fica arquivada, ela fica registrada lá no tabelionato de notas. Não tem como uma das partes falar assim, por exemplo, falsificar o documento. A gente nunca pressupõe que as pessoas vão agir de má fé, né? Mas pode acontecer, o sistema ele é todo calcado para que seja prevenido essas situações de agir de má fé. Mas não existe aqui a possibilidade do comprador falsificar o documento ou o vendedor falsificar o documento e querer mudar os termos. Porque quando um ou outro quer agir de maneira escusa, vamos dizer assim, basta pedir uma segunda via da escritura lá no tabelionato de notas. Ou seja, esse documento aqui, ele tem uma alta força jurídica. Por quê? Porque é um documento que está inserido bem bonitão lá no tabelionato de notas, tá? Tabelionato de notas. Então, ó, é inserido no sistema jurídico e serve, né? A escritura pública de compra e venda, você consegue registrar propriedade na matrícula do imóvel. Na matrícula do imóvel, que nós vamos ver logo a seguir. Ou seja, lindo demais. Lindo demais. Lindo.
Vamos ver agora a matrícula, que a gente acabou de mencionar. Vamos lá? Matrícula do imóvel. É a ficha corrida do imóvel. Tem todas as informações pertinentes ao imóvel. Endereço, quadra, lote, número de inscrição na prefeitura, né, que é o número do IPTU. Tudo. Quando o proprietário faleceu e passou para outro, herdeiro, para quem ficou, para quem não ficou. A matrícula do imóvel, ela concentra todas as informações daquele imóvel. É uma ficha corrida mesmo, né? Então, quando a gente tem aqui uma escritura pública de compra e venda, que a gente fala do tabelionato de notas, ok? Tabelionato de notas, a gente não pode confundir com a matrícula, que esse documento ele é emitido pelo oficial de registro de imóveis. Ó o bonito aqui, ó. Pelo oficial de registro de imóveis, a matrícula, né? É totalmente diferente. Se você vê lá no cabeçalho, oficial de registro de imóveis, a gente já sabe que se trata de uma matrícula. Se a gente vê tabelionato de notas, a gente já sabe que se trata de uma escritura pública de compra e venda. Beleza? Sempre. Isso é uma regra. Regra. Então, quando tem uma negociação, que, né, tem um comprador e um vendedor, e aí eles fazem uma escritura pública de compra e venda. Então, o João compra o imóvel do Gabriel, né? Eu vou pegar, né, na matrícula, o Gabriel consta como proprietário. Faz-se, bonito, uma escritura pública de compra e venda onde mostra que João comprou de Gabriel. Registra-se, a escritura pública na matrícula. Agora, na matrícula, o João consta como proprietário. Sacou? Pô, ficou bom essa historinha aqui. João compra imóvel de Gabriel, né? A matrícula, inicialmente, quem que consta como proprietário? Gabriel, deveria ser, né? Só que eles vão lá no tabelionato de notas e eles fazem uma escritura pública de compra e venda, onde mostra que João comprou o imóvel do Gabriel. E eles vão registrar essa escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel, porque agora vai constar na matrícula o nome do João e não mais do Gabriel. Até consta do Gabriel, mas como um proprietário passado. Ele fica num registro anterior, é uma ficha corrida, não apaga o nome do Gabriel. Mostra que ele já foi proprietário um dia, mas que atualmente o proprietário que fica mais... O último que consta na matrícula é o proprietário atual, beleza? Né? Ficha corrida. Então, essa historinha mostra que o contrato particular de compra e venda, ele não vale muita coisa, concorda comigo? Porque onde que ele aparece aqui? Você tem que ter uma escritura pública de compra e venda, beleza? Então, é isso. Quando a gente tem uma matrícula do imóvel, você tem a ficha corrida do imóvel, vai mostrando lá. É o documento expedido pelo oficial de registro de imóveis. É o documento mais poderoso que existe quando se trata de imóveis, né? De imóveis, tá? Então assim, Gabriel, eu tenho um contrato aqui que mostra que eu sou proprietário. Não. Você pode até ser o posseiro, você pode ter a posse, mas você ainda não é o proprietário. O proprietário é quando você tem o seu nome registrado na matrícula. Beleza? Eu tenho a escritura tudo certinho. Não tá certinho, tem que registrar na matrícula. Por enquanto, você tem a posse, mas não tem a propriedade. Beleza? Quando você registra seu nome na matrícula, daí sim você é o proprietário. Por último, como bônus aqui do nosso vídeo, eu vou subir aqui na tela o IPTU. Né? Tem gente que fala assim, o IPTU tá no meu nome.
Gabriel, o IPTU tá no meu nome. Cara, se eu quiser pôr o IPTU da sua casa no meu nome agora, eu vou lá no Poupa Tempo e faço isso. Ou seja, não prova nada. É quem vai se responsabilizar pelo imposto, só isso, né? Eu posso ter aqui, eu tenho minha casa lá, minha casa, legal. Vai uma pessoa lá e fala assim, vamos supor que eu tenho 2 casas. E aí eu moro em uma e a outra eu deixo meio abandonada, eu nunca vou lá, ela tá largada, coitada. Vai alguém lá e fala assim, vou começar a pagar o IPTU desse terreno aí, dessa casa aí. E depois de um tempo eu vou pedir uso capião, porque eu que estou pagando imposto, eu que estou exercendo a posse do imóvel, eu tenho outro cara lá que ele pode até ser o proprietário, mas ele não está exercendo a posse. Então o IPTU, você não pode falar assim, o IPTU está no meu nome, então tá tudo certo. Não diz nada, ok? Para fim do vídeo, eu vou deixar grifado aqui o seguinte. Você quer ser o proprietário, posseiro e tudo do imóvel? O seu nome tem que estar registrado na matrícula do imóvel. Beleza? Então nunca mais confunda esses documentos. É uma coisa mais informal, o contrato particular de compra e venda. Até tem um certo poder ali, não sei dizer exatamente assim, a parte jurídica da parada, mas ele tem um poder, mas é restrito. A escritura pública de compra e venda, mais forte, registrada no tabelionato de notas. Viu lá no documento, tabelionato de notas, ainda não é matrícula. E viu lá em cima, no cabeçalho do documento oficial de registro de imóveis, se trata de matrícula. Beleza? IPTU não prova nada. Beleza? Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.